Fala pessoal, tudo bem? Mais uma tentativa aqui de expor alguma das minhas ideias, tá? Como eu disse, né? Eu não sou youtuber, não sou influenciador, não sou nada. Eu sou um professor que tenta colocar um pouco de consciência social em seus alunos e em vista disso eu tento expor aqui algumas ideias para tentar levar algo de bom, do que eu considero bom para frente. Hoje pensei em falar sobre o tal do racismo reverso, que o STF entendeu acertadamente que não existe, né? Não existe racismo de negros contra brancos, não existe racismo de uma raça oprimida contra uma raça opressora. Primeira coisa, vamos entender que a gente não pode confundir, já diz a célebre frase, não me lembro o autor agora, a violência do opressor com a reação do oprimido, né? Começa por aí. Então, outra coisa, existe preconceito ou discriminação em virtude de raça contra qualquer tipo de raça. Então é possível que haja preconceito de negros contra brancos sem problema nenhum, porque o preconceito é inerente à natureza humana, é um sentimento, né? Eu tenho um conceito pré-formado que é rígido e eu não abro mão dele, né? Agora, racismo não. Racismo implica em subjugar uma raça em virtude da raça. Então, para existir racismo contra brancos, deveria ter havido escravidão contra brancos, navios branqueiros, né? Subjugação do povo branco, né? Da Europa, do norte, do global, o que nunca houve historicamente. Então, historicamente, é impossível você falar em racismo reverso ou racismo contra pessoas brancas. O que eu, repito, não exclui a possibilidade de haver preconceito ou atos discriminatórios, mas racismo não. É importante entender que além do grande... Eu não gosto de usar a palavra holocausto, porque ofende algumas pessoas o uso da palavra holocausto para outras coisas, mas o grande genocídio e o grande estigma, a chaga da escravidão na história de um povo. Infelizmente, a história do Brasil ainda hoje tem mais anos de escravidão do que anos de não escravidão. E eu diria não escravidão porque liberdade o povo negro ainda não tem. Você imagina que ao fim da escravidão, os negros não tiveram terra, não tiveram trabalho, não tiveram dignidade, não tiveram igualdade, foram empurrados para os quilombos e para as favelas e montaram ali suas comunidades relegadas a segundo plano ou preteridas pelo Estado. E nesse contexto, obviamente, houve um empobrecimento natural dessas populações, o que fez com que crescesse a criminalidade naquele meio. Então hoje, quando você atribui maior criminalidade à população negra sem analisar esse contexto de que isso foi um fenômeno social e não simplesmente uma questão de raça, você está ressuscitando o Lombroso, né? Só para quem não está familiarizado com a teoria de Lombroso, em Um Homem Criminoso, a sua obra, o Lombroso ele cita que a criminalidade está associada a características físicas, né? Ele estabelece alguns traços físicos do homem criminoso, e que essas pessoas que teriam essas diferenças físicas, ele cita testa proeminente, eu não me lembro quais são as características que ele escreve, mas ele estabelece algumas características físicas que levariam a pessoa a delinquir.
o que absolutamente foi refutado pela comunidade científica como um todo. Ciência jurídica hoje só cita Lombroso para refutá-lo. Mas hoje em dia, quando você atribui a corpos negros a maior estatística de criminalidade, sem considerar que um fenômeno social gerou essa diferença social, o que pode estatisticamente aumentar a criminalidade entre a população negra do que na população branca, você está simplesmente praticando o que a gente chama de racismo estrutural. Outra coisa, quando você ignora que a população branca do sul do Brasil, principalmente, é formada por imigrantes que foram convidados ao país em troca de receber terra, subsídio e dinheiro para plantar, o que era uma tentativa clara e muitas vezes expressa de embranquecimento da população, você atribui um status meritocrático a essas pessoas brancas que tiveram tudo nas mãos. Você observa que a diferença de tratamento da população negra ao fim da escravidão da população branca de imigrantes que chega no Brasil e recebe tudo nas mãos é determinante para a injustiça social que existe entre raças no Brasil. Então você entende que a população negra foi subjugada e foi relegada a uma condição social de pobreza no país. Não só foi escravizada, né, como foi subjugada posteriormente, economicamente, financeiramente e socialmente. Isso faz com que haja até hoje uma dívida histórica a ser paga. E quando a gente fala em dívida histórica, e aí vem a discussão das cotas e tudo, essa é a dívida histórica. Isso foi o que fizemos com ele. Não existe... Não é que você herdou a dívida histórica, você não tendo sido escravocrata, não tendo nunca praticado atos contra a população negra, que você não... A sociedade brasileira tem essa dívida histórica. É para você entender que a dívida não é de cada pessoa branca, é da sociedade brasileira, certo? Nós ainda não pagamos e só teremos pagado quando a população negra ela ocupar o asfalto na mesma proporção que a população branca ocupa as favelas, o que ainda não aconteceu, entendeu? Então essa é a minha reflexão que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês fiquem bem, tenham um bom dia e espero também que a gente possa aprender com nossos erros. Um abraço, fica com Deus.